Senhor esteja convosco. São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Ele o realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, temos hoje uma liturgia da palavra muito bonita da Babilônia. Foi talvez o período mais sofrido da história de Israel. O povo estava exilado, longe da terra, sem o templo, sem os sacerdotes. Então, no meio desse sofrimento, os profetas tentam transmitir esperança. Os discípulos de Isaías fazem essa promessa de que Deus vai fazer surgir um novo céu e uma nova terra. E nessa promessa de um novo céu e uma nova terra, continua toda uma promessa belíssima. Não se ouvirá mais a voz do pranto e o grito de dor. Não se haverá mais voz do pranto e grito de dor. Não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos. Logo que eu li esse texto hoje, no mesmo momento eu me lembrei do seu Martinho, lá da comunidade de Papagaio, que hoje está fazendo 102 anos. Há 2 anos atrás nós tivemos a alegria de participar da missa em que ele celebrava seus 100 anos. Então, nessa promessa de que quem morrer com 100 anos morrerá novo. Nesse momento em que nós vemos tantos os nossos idosos em situação de perigo e muitos mortos no mundo inteiro, também já no Brasil. É importante ouvir essa palavra de Deus que nos promete uma situação em que não haverá nem pranto, nem dor, em que as crianças chegarão à sua idade e os idosos completarão os seus anos. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura que nós escutamos, um texto belíssimo, realizado a caminho na cidade de Caná da Galileia, a caminho de Cafarnaum. Em Caná da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro milagre, segundo São João, as bodas de Caná. É um texto muito bonito. Jesus está voltando de Jerusalém, onde tinha ido participar de uma festa religiosa, está voltando para Jerusalém e voltando para Cafarnaum, e aproxima-se dele um homem cujo filho está à beira da morte. É um funcionário real,
provavelmente não é judeu. Então, um homem que, não sendo judeu, ouviu falar de Jesus e vai com muito sofrimento, perdendo o seu filho. A gente tem que imaginar a situação do pai que está perdendo o seu filho. Ouviu falar de Jesus e vai até Jesus pedir-lhe a cura do filho. Quando chega perto de Jesus e pede a ele a cura do seu filho, a resposta de Jesus é triste. Assim. Jesus vem da decepção de não ser acolhido por seus irmãos de raça em Nazaré. Jesus, inicialmente o texto diz, Jesus havia declarado: um profeta não é honrado em sua própria terra. E Jesus vem com essa dor de perceber a falta de acolhida dos judeus. E tem diante de si um homem que pede a cura para seu filho. E Jesus como que responde a ele, respondendo aos judeus: e vocês precisam de sinais e prodígios para crer. Agora esse homem está numa situação tão desesperada que como que nem ouve Jesus. Ele apenas diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus, vendo a confiança desse homem, faz uma coisa muito interessante. O que o homem pediu a Jesus foi: Senhor, desce a Cafarnaum para curar meu filho. Jesus não vai fazer isso. Jesus não vai descer a Cafarnaum. Jesus apenas vai dar a palavra. Jesus disse: podes ir que o teu filho está vivo. Podes ir que o teu filho está vivo. E o texto diz claramente, na minha opinião, a palavra mais importante desse texto. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. O texto de hoje é a fé na palavra. O Senhor Jesus falou, a sua palavra é eficaz. Podemos confiar na sua palavra. Portanto, Jesus, em certo sentido, testou a fé desse homem. Se Jesus fosse até Cafarnaum realizar o milagre, ele não estaria testando a fé desse homem. Mas Jesus não fez isso. Ele apenas deu a sua palavra. Teu filho está vivo. E o homem acreditou. Acreditou. E a gente pode imaginar a alegria desse homem depois de conversar com Jesus e ir embora acreditando que o seu filho está curado. Temos que imaginar a dor de um pai perdendo um filho provavelmente jovem. Então, quando o homem vai chegando à sua casa, no caminho, quando descia para Cafarnaum, então os empregados vêm dizer-lhe: olha, teu filho está melhor, curou. E ele então perguntou: que horas foi? Ele disse: a 1h da tarde. São João é sempre muito detalhista. As horas para São João são importantes. E a gente nunca esquece a hora de uma coisa que nos marcou para sempre, daqueles momentos mais importantes da nossa vida. Esse homem nunca vai esquecer essa 1h da tarde. Foi a hora que Jesus disse: teu filho vive. E ele acreditou na palavra de Jesus. Então ele lembrou naquela hora. 1h da tarde foi exatamente a hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então, esse texto é um texto muito bonito sobre a fé e nos convida a acreditar na palavra de Jesus, confiar na palavra, ter amor pela palavra, meditar a palavra, acreditar na palavra, e esperar na palavra de Jesus. Para terminar, nesses dias que nós estamos vivendo e falando do tema da fé, eu já encontrei com mais de uma pessoa que nesses dias, nos últimos dias antes de parar as missas, que me perguntavam: padre, será que é o fim do mundo? É um sinal de Deus? A minha resposta é sempre a seguinte: pode ser o fim do mundo, como também poderia ter sido o fim do mundo na Idade Média, quando a febre negra, a peste negra, matou 2/3 da população da Europa. Poderia ter sido o fim do mundo, mas não foi. É o fim do mundo, ninguém sabe quando vai ser. Só o Pai, nem o Filho, Jesus disse claramente. E não são terremotos, nem tsunamis, e nem pestes, como eu disse, que
que aconteceram ao longo da história, tão graves ou mais até que essa. E, no entanto, não foi aquele momento. Com isso, eu não estou desdizendo a palavra de Deus. Pode ser esse momento, sim, mas ninguém sabe. O que é certo é que, assim como aconteceu quando do dilúvio, né, a palavra de Deus, esses acontecimentos, eles nos fazem voltar para as coisas mais importantes da nossa vida. O próprio Jesus falou, né, quando aconteceu o dilúvio, o pessoal comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento e não percebia quando estava para acontecer o dilúvio. Né? Esse evento, essa situação toda diante do coronavírus tem feito a humanidade toda cair diante de questões mais fundamentais da nossa existência. Né? A economia já não vai ter crescimento, os projetos que todos nós fazíamos, do ponto de vista econômico, de construção, de estudo, de não sei o quê, tudo fica meio colocado em segundo plano e vai ficando aquilo que é mais importante. É a ocasião para nós todos nos unirmos em oração diante de Deus nosso Senhor, confiar em Sua palavra, rezar por todas as pessoas do mundo inteiro, pelos doentes, né, pelos profissionais de saúde de uma maneira muito especial e pelos cientistas que buscam a cura dessa doença. Então, rezarmos todos os dias à noite será uma ocasião para nós estarmos juntos como setor pastoral. É um momento em que nós podemos estar todos juntos, das 30 comunidades nossas. Então, se a gente não pode ir uns aos outros nas nossas missas mensais, se não vamos poder celebrar nas comunidades que eu celebro todo fim de semana também, nós podemos estar juntos todo dia na oração e sentirmos dessa forma irmanados, um só corpo com o Senhor na Eucaristia.